Eu, Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, Filho, primogênito, unigênito, onipotente. Recebi o chamado para evangelizar, para profetizar, como todos profetizaram a palavra de Deus, não para discursar, discurso de fariseu, por interesse, para tirar proveito, para enriquecer, mas para honrar e glorificar e adorar ao Deus dos céus. Se algum outro está pregando outro evangelho, profetizando outras profecias que não está escrita no livro sagrado, é mentiroso, enganador e falso. Porque tudo que foi profetizado foi para nosso proveito e para a nossa vida. Cada promessa que Deus fez foi para cada um de nós, para todos aqueles que crêem, que ouvem a sua palavra como ela está escrita. Para que nós não demos ouvidos a outros que não profetizam a Deus e nem a Cristo, que não pregam a Cristo, mas pregam a homens através de estudos que honram a criatura mais do que o Criador pelo dinheiro. Mas Deus não é dízimo nem dinheiro. Deus é amor, paz e misericórdia. Por isso, você está no canal da fé, da vitória, no canal da justiça, da verdade. Porque não há verdade em outro a não ser em Deus e em Cristo. E é através da verdade que nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Quando estamos ouvindo a verdade, mas não ouvindo discursos de hipócritas que manipulam, que torcem os fatos que estão escritos, que usam o nome de Deus Altíssimo em vão para poder obter lucros e cobrar, e faz discursos de fariseus que estudaram, mas jamais Deus levantou homens que tivessem estudo, começando por Moisés até o apóstolo Paulo. Todos eram indoutos, mas era o Espírito Santo que fazia a obra. Por isso mesmo, para não se gloriarem e não dizer que eram eles, porque era o Espírito Santo que profetizava a mando de Deus. E eles escreviam no livro para que hoje você pudesse ouvir as grandezas de Deus e descobrir os mistérios dele. É através dessas mesmas profecias que você obterá sabedoria, entendimento, discernimento, confirmações, instruções, revelações. Mas não acredite em outro que não prega estas palavras, a qual você agora vai ouvir. Por isso, deixe o seu joinha, porque você está na congregação de Cristo. Porque você está ouvindo o profeta de Deus, que profetiza o que Deus mandou e o que Deus profetizou, para você ser edificado, edificada, restaurado e restaurada, para que sua vida mude para melhor e para que você seja um abençoado e abençoada em nome de Jesus. Livro de Amós. Amós era um pastor de ovelhas, criador de gado e produtor de
figos silvestres. De Tecoa, uma vila ao sul de Judá. Seu nome significa carregador de fardos. Amós profetizou por volta do ano 760, 750 a.C., quando Uzias reinava no sul e Jeroboão II no norte. Amós profetizou contra um sistema corrupto, tanto na esfera política quanto na religião. Nesta circunstância, o profeta declara o iminente juízo de Deus se o povo não se arrependesse. Embora fosse um momento delicado, o livro de Amós termina com uma mensagem de esperança. Diante de tanta impiedade, Deus guardará seu povo, ele cuidará dos fiéis. Amém. Amós, capítulo 1. Juízos de Deus contra diversas nações. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua palavra. Os prados dos pastores plantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharão a Gileade com trilho de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Aqui, e diz o Senhor, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei os moradores de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e porei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus morrerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e aniquilou as suas misericórdias. A sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Amós, capítulo 2.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo. Porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas espenhadas dos pobres, e na casa dos seus deuses bebe o vinho dos que tinham mudado. Todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito. 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod.
nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande alvoroço há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouraram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo virá e secará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da cama e no lado de um leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Ferirei a casa do inverno juntamente com a casa do verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. A idolatria e a obstinação do povo. Amós capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagai os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançados para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos dízimos, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei os dízimos de louvores, do que é vedado, apregoai as ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual seja
o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluias. Eita, Deus grande e maravilhoso. Toda honra e toda glória para ti, Senhor.